Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos trabalhar a sua autocrítica sob a perspectiva do Evangelho da palavra de Jesus, né? A mensagem que ele nos deixou. E eu trago esse tema porque muitas pessoas reclamam, de certa forma, querendo resolver o problema, claro, delas, né? Mas reclamam que elas têm uma autocrítica muito grande, que elas se cobram demais e esse peso acaba sendo demasiado. E isso pode trazer problemas psíquicos, pode trazer problemas físicos, problemas de relacionamento. Então hoje eu quero te ajudar com esta parte do desenvolvimento pessoal. Aqui no canal eu falo sobre prosperidade com propósito. Então a gente tem que usar essa crítica, esta autocrítica, né, a crítica de si mesmo, para que você possa crescer como pessoa e impactar positivamente por onde você passa. Então eu quero introduzir esse assunto de que forma? Primeiro, se você tem essa autocrítica, ela vem em forma de diálogo interno. Como que é esse diálogo interno? É aquela voz, aquela frase que você diz para você mesmo a respeito de quem você acredita ser ou do que você acredita ser capaz. Então são vozes de comando que dizem algo para você mesmo, tá? Isso acontece em variados momentos, mas sobretudo quando a gente comete algum erro, porque a crítica em si, a palavra, né, o significado da crítica é uma palavra que vem do grego e ela significa separar, julgar, num sentido mais negativo. Então ela tende a rebaixar a pessoa. Então quando a gente olha para essa autocrítica, de imediato você vai falar assim, não, é algo ruim, porque como que eu vou fazer com essas frases que vem aqui me falando, olha, eu sou um fracasso, nossa, como que eu consegui me tornar um empreendedor? Como que é possível? Eu já falhei com a minha família, já falei com os meus amigos e vou falhar de novo. Então, esse tipo de pensamento que pega algo que aconteceu, uma situação específica e aproveita para detonar você, para lembrar que você não é capaz, para que você é insuficiente, para que você fique parado, tá? Essa autocrítica, ela faz isso, essa crítica negativa, né, no sentido do significado mesmo da palavra crítica. Pois bem, mas eu quero trazer um outro lado para você e fazer você pensar e ver como que a gente vai sair dessa história melhor. Tem uma passagem no Evangelho, tanto o Evangelho de Lucas quanto o de Mateus, em que Jesus está dizendo para que as pessoas não julguem o outro. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Se você perdoar, os seus pecados serão perdoados. E em seguida ele fala, por que você está pedindo para o seu irmão, por que você está oferecendo ajuda para tirar o cisco do olho do teu irmão, sendo que você mesmo tem uma trave de madeira no teu olho? Então quando ele coloca essa passagem pra gente, eu na minha reflexão pensei assim, peraí, a autocrítica que eu tenho, ela tem que me ajudar nesse sentido, por quê? Para que eu deixe de enxergar primeiro o cisco do olho do outro, ou seja, o erro do outro, né? O que está atrapalhando o outro de ver. É porque um cisco, o que ele faz? Um cisquinho de nada, ele atrapalha a nossa visão, a gente não enxerga direito. Então, eu tô me colocando aqui num lugar em que eu quero ajudar o outro a tirar o cisco. Mas espera aí, você está tentando ajudar, sendo que você tem uma trave de madeira no teu olho, algo muito maior que um cisco. Ou seja, você está com um problema maior ainda de enxergar e você está querendo ajudar o outro. Então, aqui não é uma questão de se colocar à disposição e ajudar, não. Aqui, essa passagem do Evangelho fala que a gente primeiro tem que olhar para os nossos erros, que a gente tem que se acertar, que nós temos que buscar essa melhoria antes de ficar olhando para os outros. Porque se aquela pessoa que você convive tem algo a melhorar, com certeza você também tem. Então eu fazendo me colocando nesse papel do Evangelho, se eu tô olhando para ele, tô vendo algo melhorar, com certeza eu tenho que melhorar mais ainda. Eu tenho muito mais coisa para melhorar e eu posso enxergar muito mais em mim. Essa é a mensagem desse Evangelho, certo? Então como que entra aí a autocrítica? Bom,
Então agora a gente tem que olhar essa autocrítica lembrando do significado dela. Então estou trazendo esse significado negativo: criticar, julgar, separar, tá? Algo que diminui, algo que deprecia, maldiz. Então eu pego essa crítica e como que eu faço para crescer com ela? Com esse tipo de frase que eu coloquei aqui para você: eu não sou nada, eu sou um perdedor, eu sou um derrotado, eu sou um fracassado, eu não sou capaz de fazer isso. Isso não faz nem que você cresça nem que você melhore, tá? Isso deprecia a pessoa. Então a gente tem que migrar, então a gente tem que transitar dessa crítica que é totalmente negativa para algo que seja construtivo. E aí tem muitas pessoas, muitos autores falam, não existe crítica construtiva, né? Porque eles pegam justamente a raiz, o significado dessa crítica. Então vamos mudar essa palavra. Em vez de eu ser uma pessoa crítica, uma pessoa que julga a mim mesmo, nesse caso, porque é uma autocrítica, o que eu vou fazer? Eu vou olhar com um olhar de compaixão, mas, sobretudo, um olhar que seja justo. O que é um olhar justo? Eu vou olhar para aquela situação específica e eu vou entender o que pode ser melhorado nela. Então eu vou te dar exemplos que fica mais fácil. Eu vou olhar o meu erro nisso. Se eu cometi um erro, é justo que eu olhe o erro, certo? Bom, eu cometi um erro com a minha família. Eu magoei uma pessoa. Na minha cabeça, o pensamento tem que ser: eu falhei com essa pessoa. Sim, porque isso é verdade, então é justo que eu fale. Eu falhei com a minha família, eu decepcionei essa pessoa. Eu preciso melhorar a minha comunicação. Eu falhei como profissional, eu errei a minha análise financeira. Eu vou acrescentar uma planilha para me ajudar a ver melhor os dados. Eu decepcionei o meu filho. Eu vou pedir desculpa e melhorar nesse aspecto. Então, quando você olha com um olhar de justiça, o que acontece? É como se você iluminasse, né? Você vem com uma luz potente naquele lugar e você enxerga o que aconteceu, ou seja, tirar a trave do olho. O que aconteceu de fato? Aconteceu isso aqui. Seja um erro, seja algo que para mim, eu posso até achar que eu tô certo, mas espera aí, mesmo se eu tiver certo, tem algo que eu posso fazer que ainda seja melhor? Porque esse é um grande desafio, né? Porque quando você tá errado e você reconhece o erro, nossa, é um grande passo. Eu errei, mas eu não preciso me depreciar por causa disso. Eu não deixo de ser uma pessoa, se eu continuo buscando o caminho de acertar, eu não preciso falar que eu nunca mais vou conseguir recuperar a confiança dessa pessoa, que eu nunca mais vou conseguir voltar atrás. Você não precisa falar isso. Pra quê? Pra que isso? Entende? Esse é o tipo de diálogo que deprecia uma pessoa. Isso não é do bem, isso não é de Deus. Mas se você olha para o fato, admite o erro e logo em seguida, no mesmo pensamento, você compreende que é capaz de fazer diferente, e nós temos que ter essa crença, porque Deus nos dá toda a capacidade de fazer certo. Se nós vimos com esse tipo de pensamento, então eu já não estou me autocriticando. Eu estou fazendo uma observação. Eu gosto dessa palavra, observação. Eu observo o que acontece. Eu tenho o discernimento que eu peço para Deus e eu reformulo esse pensamento. Isso tudo, se você começar a praticar, vai fazer mais sentido no dia a dia. Você vai ver principalmente pelo tom de voz que aparece na tua mente, porque ela não é só um pensamento solto, né? É um pensamento que ele tem uma personalidade, ele tem um tom, ele tem uma aspereza ou uma delicadeza, ele pode ser mais suave ou mais grosseiro. Então, dependendo do tipo de comando que você dá, ele pode ser mais negativo, mais grosseiro, mais ríspido, mas você pode trocar isso por um tom mais ameno, mais justo, mais verdadeiro. E por que verdadeiro, Carol? E se eu não cometi erro nenhum? Daí é onde entra o nosso desafio, né? É um grande desafio porque você tem que olhar para uma situação e falar assim, tudo bem, eu posso até ter acertado, fiz certo, estava correto na minha razão, mas dentro da lógica de Deus, eu ajudei mais, eu ajudei a plantar mais discórdia ou mais união? Eu
trouxe mais justiça ou mais julgamento? Eu fiz mais o bem ou eu acabei prejudicando de alguma forma, mesmo que eu não quis? Então é uma análise muito mais profunda, é você, mesmo dentro do teu acerto, você conseguir perceber que você ainda tem falhas. Porque enquanto a gente reconhece apenas os nossos acertos, a gente nunca muda. Não tem motivo para mudar algo que está perfeito. E perfeito a gente não é. Então a gente tem que partir desse princípio, que a gente não é perfeito. Que se eu não estou enxergando onde foi que eu errei, é porque eu estou com uma baita trave no meu olho. Uma baita trava de madeira. É esse aspecto que a gente tem que procurar. Será que quando eu falo assim, não, mas eu tô certo, ele tá errado, eu tô fazendo certo, será que não tem algo que tá tampando tanto a minha visão? Não é essa trava que você tem que tirar do teu olho? É sobre esse aspecto que eu quero que você olhe a partir de hoje para a sua autocrítica. Autocrítica, você com você mesmo, como que você se avalia. Não se coloque para baixo, porque a gente tem que olhar com esse olhar de amor, de compaixão, né? Porque esse mesmo julgamento que Jesus fala ali nessa passagem, não julgueis e não sereis julgados, vale de mim para o outro, mas vale de mim para mim mesma também. Então, quanto mais dura for comigo, eu tô aplicando dureza, tô aplicando o julgamento crítico. Então, eu vou esperar o que é de Deus? A gente tem que amenizar, mas a gente também tem que tomar cuidado para não partir para o outro oposto, né? Pelo extremo. A gente está num extremo de rigidez, de autocrítica, de peso, e de repente agora tá tudo bem, não tá tudo bem, tá tudo tranquilo, e eu já não consigo mais nem me incomodar com os meus próprios erros. Não, você tem que se incomodar, sim, tem que se incomodar, porque se não se incomoda, você não sai do lugar. Esse é o nosso desafio do dia a dia. Espero que você tenha gostado, principalmente que tenha te ajudado. Me ajuda a compartilhar com mais pessoas que certamente vivem esse tipo de questionamento com autocrítica. Fica com Deus, até o próximo.